Olá pessoal, eu sou o Melquisedeque e este é mais um vídeo para o canal Despertar o Fim dos Tempos. Eu quero falar sobre este vídeo que eu estou postando hoje para vocês. Eu quero falar sobre um assunto interessante, um assunto que estamos vivenciando, vamos vivenciar estes dias, que é a Semana Santa e a Páscoa. Neste vídeo estarei relatando sobre o significado da Semana Santa, sobre o significado da Páscoa, qual o seu real e verdadeiro sentido. A Páscoa tem um significado religioso. A Páscoa tem um significado bíblico. E neste vídeo estarei relatando sobre isso. Primeiramente, eu quero falar o significado da Páscoa para os cristãos. Eu sou cristão. Para mim e para todos os cristãos, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu no terceiro dia após a sua morte na cruz. De acordo com o Novo Testamento da Bíblia, portanto, a Páscoa é um fundamento da fé cristã. A ressurreição de Cristo é considerada pelos cristãos uma esperança viva dada por Deus aos seus homens. A importância, o domingo da Páscoa é muito importante para os cristãos. As igrejas costumam tratar a data de forma festiva e feliz, pois ela simboliza a esperança e a vida nova em Cristo. Agora eu quero falar sobre o significado da Páscoa e da Semana Santa, da tradição religiosa católica. O único no domingo de Ramos, a Semana Santa é aquela que antecede a Páscoa, onde ocorre a celebração da Paixão de Cristo. Para os católicos, Semana Santa, Paixão de Cristo. Símbolos da Páscoa cristã. A cruz simboliza a vitória de Jesus sobre a morte, salvação e ressurreição. Pão e vinho na ceia, Jesus disse: o pão era o seu corpo, o vinho é o seu sangue. O pão e o vinho foram oferecidos aos seus discípulos. Eles representam a vida eterna. Jesus disse: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Simboliza a ceia, que é o pão e o vinho. Que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Jesus. Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus, sacrificado para salvar toda a humanidade. Então, meus queridos, a Páscoa, a Semana Santa em si, não simboliza ovos de chocolate, ovos de Páscoa, que hoje a gente vivencia no mundo. Não, não é isso. A Páscoa que retrata sobre Jesus, sobre a sua morte na cruz e sobre a sua ressurreição. Quando Jesus levou nossos pecados na cruz do madeiro, como diz em Isaías 53, 4, 5, que verdadeiramente ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, nossas iniquidades. Ele levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então lembre, sempre quando chegar a Semana Santa e a Páscoa, como estaremos chegando daqui a poucos dias, é isso que ela significa. É a morte, é a ressurreição de Jesus Cristo. É a celebração. Porque Cristo morreu por mim e por você, para nos trazer a vida eterna. Vamos ver mais origens e significados da Semana Santa. Vou falar alguns tópicos aqui que eu tenho pesquisado e estudado sobre a Semana Santa, sobre Cristo e sobre o significado. Sexta-feira Santa. Inicialmente, esse dia, eu vou falar sobre a Sexta-feira Santa. Inicialmente, esse dia chama-se de Paskave, do grego Parskeve, preparação, por exemplo, véspera do sábado, sexta-feira. Segundo o evangelista João, é nesse dia que Jesus foi crucificado. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação. E esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Um dos mais importantes escritores eclesiásticos da antiguidade deu-lhe o nome de Dies Pacti, dia da Páscoa, Santo Ambrósio. Chame-se a sexta-feira de Dies Armentidiunis, dia do amargor, da tristeza, por ser o grande dia de luto para a igreja ainda hoje.
Também é chamada Sexta-feira Maior. A liturgia deste dia é composta de 3 partes. Primeira parte, a liturgia da palavra. A liturgia começa diretamente com leituras dos profetas e cantos à leitura dialogada da paixão. Em seguida, a oração universal, apresentando as necessidades da igreja e do mundo. A tradição dessas orações, abandonada do século VI, foi retomada pela nova liturgia depois do Concílio Vaticano II, que acabou introduzindo em todas as missas, só assim chamadas, as orações dos fiéis, a oração da Assembleia. Tópico B. A adoração da cruz. Quanto isso, é preciso antes esclarecer. A palavra adoração significa apenas veneração solene. A adoração no sentido próprio, poder-se prestada só a Deus. A cerimônia da adoração da cruz teve origem em Jerusalém, no século XV, no século IV, me perdoe, depois que Constantino entrou as relíquias na cruz do Salvador. Aos poucos, a cerimônia foi sendo adaptada também por outras cidades, onde havia as relíquias da cruz. Mais tarde foi assumida por toda a igreja, prestando uma veneração especial à cruz ou ao crucifixo. Manifestamos nossa fé no Cristo Redentor, em que nos salvou por sua morte, adoração e cruz ao Cristo que de fato devemos adorar. Reconhecendo nele o Filho de Deus, encarnado e oferecido em sacrifício por amor de nós. Portanto, o sentido desta adoração é contemplar Jesus, que morto na cruz, ascendeu dela. Primeiramente, a Páscoa é isso. Tudo isso que eu acabei de relatar. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou durante essa semana para salvar a humanidade de seus pecados, para nos trazer a redenção, para nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Enquanto muitos hoje em dia, na época em que vivemos hoje, comemoram a Páscoa só comendo ovos de chocolate e esquece que o verdadeiro sentido da Páscoa é esse. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Rito da comunhão. Desde os primórdios não foi costume celebrar a missa da Sexta-feira Santa. A razão é que é assim que a Igreja manifesta seu luto pela morte do seu Salvador. Até o século VIII não havia nem mesmo comunhão, que só aos poucos foi introduzida na liturgia do dia, e que em 1622 foi proibida a comunhão dos fiéis. Isso continua até recentemente, quando foi reintroduzida após o Concílio do Vaticano II, e é bom lembrar que nesse dia não se consagram as hóstias, pois já foram consagradas na Quinta-feira Santa. No Santo Sábado, Vigília Pascual. Para a Vigília Pascual converge todas as celebrações da Semana Santa, bem como todo ano litúrgico. Na Vigília Pascual, recordamos o grande dia da vigília do povo hebreu do Egito. Aguardamos a hora da libertação da escravidão do Egito, ou seja, a relembrarmos a Páscoa do hebraico, Pesach, passagem judaica, e nela celebramos a nossa própria redenção pelo mistério da ressurreição de Cristo. O que eu quero trazer hoje? A libertação do povo hebreu, o povo de Israel, na época que eles estavam escravizados, e Deus usou Moisés como libertador, simboliza a nossa libertação espiritual. Ali o povo hebreu estava na prisão física. Deus o libertaram o povo dele usando Moisés como instrumento, como seu servo. Já nós, na nova aliança, Cristo nos libertou espiritualmente das garras da morte e do pecado, oferecendo o seu sacrifício por nós. A Bíblia diz que ele triunfou em si mesmo, na cruz do Calvário, vencendo em si mesmo, expondo na cruz do Calvário o pecado, as doenças, em si triunfou. E a Bíblia também diz que Deus o exaltou soberanamente, colocou acima de todo nome, sobre todo nome. E todo joelho se dobrará, os anjos que estão na terra,
os homens, nós que estamos, os anjos que estão nos céus, os homens que estão na terra e os demônios que estão debaixo da terra. Todos os joelhos se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Na ressurreição de Jesus realiza-se a grande Páscoa cristã, isto é, a passagem da morte para a vida e do estado de perdição para o estado de salvação. Do estado de perdição para o estado de salvação. É a vitória final de Deus em Cristo sobre o pecado, o mal, a própria morte. Cumpriu-se assim que João Batista dissera acerca de Cristo. No dia seguinte, João viu que Jesus, que se aproximava dele, disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é agora o novo Cordeiro Pascual. Segundo o autor do sermão aos Hebreus, ele se manifestou uma vez por todas no fim dos tempos, para abolir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 23. No âmbito espiritual, nos apropriarmos da graça desta passagem pelo batismo. Por isso, a liturgia batismal tem aqui um lugar destacante. A vigília pascual, que era para o Santo Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, é a mãe de todas as vigílias. É uma soleníssima celebração, muito rica de símbolos universais, de símbolos particulares. As trevas, o fogo, a luz, a água, o círio pascual. É a cor alegre dos paramentos, as músicas de celebração, articula, 4 partes que incluem a profissão da ressurreição. Amados, eu queria falar sobre isso, sobre a Páscoa. Se faltou alguma coisa, vocês podem comentar no vídeo. Eu também queria pedir a você o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se tem alguma opinião que faltou no vídeo, se gostaria de me dar alguma coisa para falar, postar nos vídeos, pode falar. Me sigam, me adicionem no Facebook, vai estar aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos. Eu queria falar, a Páscoa é isso. É a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração agora e abençoar você, meu ouvinte, que está vendo este vídeo. Você, em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, Deus santo e Deus poderoso, abençoe, Senhor, esta vida que está, Senhor, vendo este vídeo, o qual eu falei sobre a Páscoa. Abençoe isso que está doente, Senhor. Traga-lhe saúde, paz para a sua casa, paz para a sua família. Este que ainda não conhece a tua palavra, que vai conhecê-la. Aquele que está com o coração oprimido e ferido, abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor, que todos nós venhamos entender o verdadeiro significado da Páscoa, que a Páscoa é isso, é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, eu abençoo a todos. Tragam paz, sossego a esta mãe que anda com o coração aflito, a este pai que anda com o coração apertado, pelos filhos que estão no mau caminho, pelo filho que está na droga, pelo filho que está preso na prisão. Senhor, abençoe este lar, libertando os cativos da prisão em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nesses lares. Eu abençoo você, meu querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, amados, eu quero agradecer a todos, e esse é mais um vídeo do canal. E assim eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém.